O lado triste da história é essa parte aqui que nós estamos estudando, que se encontra em Apocalipse capítulo 20, de versos 1 a 15, que fala do momento mais dissaboroso, do momento mais triste o coração de Deus, que não é amoroso, ele é amor. Ele não é amoroso, ele é amor. Ele é uma pessoa totalmente, consequentemente amoroso. Por causa que ele Mais do que amoroso, ele é o ágape. Ele é ágape. E o ágape tudo crê, tudo espera, tudo suporta, tudo sofre. E ele sofreu no nosso lugar na cruz, exatamente para nos livrar desse dia. Que, recapitulando rapidamente da semana passada, é o dia da ira e do justo juízo de Deus, Romanos 2:5. É o dia de juízo e perdição, 1 Pedro 3:7. É o dia de ira, Romanos 2:5. É o dia em que os ímpios ressuscitam envergonhados, Daniel 12:2. E é o dia em que os ímpios ressuscitam para condenação, João 5:29. É um dia em que acho que tem aqui em Malaquias que fala um negócio assim. Você falou Pedro, o quê? 1 Pedro. 1 Pedro 3:7. 1 Pedro 3:7. É irmã Sleep. Ai. Sleep Sister. Mas é Sleepinha. Já ia lá acostumar. É chato Mas demais. é um dia em que realmente vai fazer muita diferença ter acreditado em Jesus Cristo ou não. Porque vai ser a diferença entre você estar com Cristo julgando, você estar sendo julgado, você ter tido seus pecados perdoados em Cristo, ou você ter que responder por eles perante o trono branco. Pode. Já que você está tocando, exatamente para isso. Já que você está tocando nesse ponto da morte, como que você vê a luz da palavra? Eu morri. Você, Carlos Augusto? Morri, acabei de morrer. Fisicamente. A luz da palavra, de acordo com Lucas 16, que não é a realidade instantâneo. atual. Que não é a realidade atual. Sim, é instantâneo. Sim. Para mim, esse acontecimento de eu estar na presença de Deus imediatamente, ou eu vou esperar o arrebatamento da igreja acontecer para depois estar lá? Instantâneo. Quando é Felipe que estava sendo apedrejado, foi Estevão, né? Quando ele estava sendo apedrejado, no momento, como é que é aquela experiência de quase morte, né? Quando ele já estava prestes a deixar esse corpo físico, ele fez um comentário que está registrado em Atos, que ele estava vendo o Senhor Jesus Cristo em pé ao lado do Pai para receber. Então, por essa passagem e por outras, você chega à conclusão que imediatamente você está na presença de Deus. Até por ocasião. Em contrapartida, imediatamente aquele que não aceitou está no inferno. Imediatamente ele já sente calor. Aí a única diferença é que ainda não está com o corpo glorificado, a não é? única diferença é que não é. Às vezes eu penso na pessoa que morre congelada no alto do Himalaia, sai de um frio tão grande com um calor tão intenso. O rapaz que você citou de Lucas, você fala que eu estou aqui em tormento nessa chama. Qual a razão de Jesus Cristo ter falado aqui? Para ver se o pessoal acordava. Porque você falou que hoje não é a mesma realidade. Aquela era uma realidade intermediária, pré-consumação, antes que ele tetelestasse a obra consumada. Agora, por efeito da sua ressurreição e da consumação do plano de Deus na morte dele, agora o acesso já é imediato mediante o sangue da consumação do sacrifício. A sua pergunta até me fez lembrar de algo que eu li no site do Good Grace, no dia em que o pastor Stevens morreu. O que postaram lá foi muito interessante. Hoje nosso pastor acordou na presença do Senhor.
Parece que foi durante a noite o falecimento dele. Foi. Eu sei que lá no link fala que hoje o nosso pastor, em vez de acordar com o galo cantando, com o sol batendo pela janela, ele acordou na presença de Deus. É instantâneo. É lógico que nesse período intermediário entre a morte física do crente que morreu há 1 minuto atrás, há 1 hora atrás, há 1 dia atrás, há 1000 anos atrás, há 2000 anos atrás, Tiago, lá, concorda? E o arrebatamento, ele fica ainda no estado que não é completo, como vai ser o estado após. Sim, ele está lá no Tríton ou Urano, está lá no 3º céu, esperando na presença de Deus, aguardando a consumação os eventos. dos eventos, exatamente. Agora, para a pessoa que morre sem Cristo, eu até na semana passada eu adverti inúmeras vezes que quem não o fez, que o faça, que é simples assim. É simples assim, é só receber. Quem quiser, beba de graça. Na água da vida, vai ser o convite final do livro. Vai comparecer diante de um trono. Vamos ler a passagem? Apocalipse capítulo 20, versos 11 a 15. Como é curtinho, né? Vamos reler. Vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu mar os mortos que nele estavam. A morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o Hades foram lançados para dentro do puros tous autous, do lago de fogo. Esta, porque a presbiopia já vem chegando, né? Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Nós vimos na semana passada o versículo 1. Versículo 1. Carlos, Pois. essa questão do lago de fogo, a gente pode ampliar um pouco mais, colocando assim, a pessoa ser lançada fora da presença de Deus para sempre, porque tem esse versículo na palavra. Sim. Eu acho que é pior do que você estar queimando lá, né? Você nunca mais vai ter acesso. Essa segunda morte. Poderíamos dizer assim. Como é que tem tem um ditado que fala unir o útil ao agradável, né? Aqui vai unir o inútil ao desagradável. Vai juntar o ruim com o péssimo. Aquela frase, tudo de bom, não é tudo de ruim. É tão ruim quanto estar fora da presença de Deus, vai ser também você estar mergulhado em fogo líquido. Porque a pessoa ali naquele momento ela vai descobrir que nunca mais ela vai ter aquela chance que ela teve quando estava em vida, né? Exatamente. Vai ser Que ranger de dente que Jesus que foi a conscientização que o rico teve no Hades, na passagem que você citou. E aí é o interessante dessa passagem é que a memória nunca morre. Exatamente. A consciência, a pessoa está Vai ficar consciente, lembrando que ouviu a palavra e rejeitou. lembrando de tudo, lembrando até daqueles que falaram com ele. O Lázaro estava lá, comendo as migalhas. Mande que ele ressuscite e vai lá falar com meus irmãos. Consciência e sofrimento eterno. E a resposta que isso foi bem interessante. Já tem a palavra. Tem Moisés e os profetas. E é aqui que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Mas nós vamos expandir a questão, evidentemente. E aqui ainda estamos no verso 1. Aliás, nós vamos entrar no 2. Mas quando precisar de fazer uma pergunta, está aberto, inclusive, para você que nos assiste de longe, pode nos chatear à vontade. Que é via chat. Pode chatear à vontade. Já tem os que chateiam de perto, os que chateiam de longe.
Mas nós vimos na semana passada, porque ouvir é a forma do Espírito Santo através de João, o apóstolo, introduzir uma nova etapa, fase, que palavra que eu usei ali? Eu fiquei buscando a palavra semana passada. Um novo grupo de revelações. Né? Uma nova ótica. Não uma nova ótica, novo material mesmo. Eu acho que você falou etapa mesmo. Uma etapa, uma nova etapa na revelação. Porque lá no 19:1 viu o céu aberto, vai ser introduzido a revelação que a palavra tem para nos trazer a respeito da parúzia, né? Do apocalipse, da epifaneia de Cristo, da sua manifestação visível, universal, corporal e gloriosa. Já no 21, capítulo 20, verso 1, outro vi, porque depois da revelação que diz respeito à segunda vinda de Cristo, a sua manifestação universal, uma nova revelação é dada, uma nova etapa na progressividade da revelação é dada, que é concernente ao seu reino, que está no 20, versículo 1 até o verso 10. E nem que quando nós chegamos no verso 11, agora uma nova etapa, um novo grupo, um novo bloco de revelação é dado. O que acontece antes que novos céus e nova terra sejam inaugurados? E o que acontece antes do novos céus e nova terra e pós-milênio? É aquele momento mais funesto, mais funesto, né? Uma coisa desagradável. Aquela coisa, aquele evento, aquela solenidade mais desagradável para quem é amor, para quem quer que todos venham ao pleno conhecimento de Cristo, que é infelizmente ter que julgar aqueles que se mantiveram rebeldes em relação à proposta e à oferta de Deus. Como escaparemos nós se recusarmos tão grande salvação? Esse é o momento funesto, triste, desagradável para o Pai, para Cristo e para os julgados, daqueles que recusaram tão grande salvação. Não tem como escapar. Nós citamos João, né? Aquele que crê é perdoado ou é salvo. Aquele que não crê, a ira de Deus permanece sobre ele. Ele já está julgado. E o trono é grande por causa da dignidade do juiz, por causa da solenidade da ocasião, por causa da vastidão dos condenados, dos que vão ser julgados. Até o presente momento está algo em torno de 167 bilhões de pessoas, segundo algo que eu vi no Google, né? Já passaram algo aproximado a 166 bilhões de pessoas pelo planeta, desde o primeiro casal até aquele que está fazendo em algum hospital nesse momento, aproximadamente 167 bi. Como falta ainda 1000 e bolachinho para isso acontecer, bolachinho mais um pouquinho, né? Faltam 1000 e alguns anos ainda para esse evento, então vão nascer mais gente aí. Então algo em torno de 160 bilhões de pessoas. E também é grande por causa das consequências que são envolvidas, que são eternas. O trono é branco por causa da inflexibilidade da santidade daquele que julga, né? Por causa do caráter do ocupante, que a gente já explorou bem a questão da cor branca, né, no livro de Apocalipse. Já apareceu várias vezes desde o primeiro capítulo. E aquele que nele se assenta, nós sabemos que é o próprio Cristo, por causa dos muitos versículos na palavra que diz respeito a quem é que ocupa esse trono, dos quais o que eu mais gosto está lá em Atos 17. Cara, Hamilton Augusto, vamos fazer uma adenda aí. Posto que Deus conhece o ser humano antes dele nascer, que ele que traz a existência do ser humano, etc. Salmo fala isso. 139, né? E ele conhece na sua pré-ordinação, determinação e propósito as pessoas que irão receber. Nós vamos ver isso quando a gente estiver estudando os livros
meu conflito interior é o seguinte: o grande trono branco está lá, está acontecendo. Dependeu de Deus a pessoa aceitar Jesus Cristo como Salvador. E Deus fala que seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. Como que Deus não vai ser pego em falha nenhuma em relação àquele que não aceitou? Como que Deus aqui? Não vai ser pego. Não estou falando que ele falha. Não existe isso. Mas onde que eu encontro entendimento na palavra para entender que a vontade de Deus foi cumprida sem ser violentada pelo ser humano? Tá. Só vou citar o Atos 17, que é Atos 17, 31. Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Então o juiz aqui, quem está assentado nesse trono branco é Jesus Cristo. Isso foi comentado na semana passada, que neste julgamento não há júri. Nesse julgamento há acusação, mas não há defesa. Nesse julgamento há sentença, mas não há apelação. Você está citando aí que pode ser que alguém vai apelar ou questionar. Mas nesse julgamento há sentença, mas não há apelação. Por que não há apelação nem defesa? Só acusação e sentença. Porque os julgados estão por demais conscientes da sua culpabilidade. Isso de acordo, por exemplo, com Eclesiastes 3:11, que diz que Deus colocou a eternidade dentro do coração do homem. Traduzindo lá no hebraico mais fidedigno, o que quer dizer isso? Pois é isso que nós vamos explorar. Tem 1, 2, 3, 4, 5 versículos que eu tenho aqui. São mais, eu escolhi 5. Por que não vai haver defesa nem apelação, só acusação e sentença? Porque cada um que vai estar ali diante daquele trono está consciente de que pisou na bola. Está consciente de que é culpado. Ele não vai nem ousar questionar Deus por causa desses versículos aqui, ó. Vamos ler os versículos dele. Tá. Eclesiastes 3:11. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo, também pôs a eternidade no coração do homem. Os bobão que falam assim, eu já fui um desses bobão. Até os meus 20 anos de idade eu era completamente cético, materialista. Eu não crio em nada além do físico. Você concorda que o Espírito Santo participou da sua salvação? Sim, ele teve que te dar vida. Mas eu era um desses bobão que nega a eternidade. Não existe nenhum ser humano que, se ele for realmente sincero consigo mesmo, descreia da eternidade. Descreia que não existe nada depois da morte física. Porque Deus colocou isso no coração de cada um dos homens que Ele criou. Existe uma eternidade. Tem um problema lá te esperando. E esse problema precisa ser resolvido. E ele se resolve em Cristo. Que são aquelas 4 leis espirituais. Então todo ser humano tem noção que é eterno. É isso que esse versículo está querendo dizer. Ele tem noção que o tempo não termina aqui, ele continua. Exatamente. Todo homem tem noção de que é eterno. Você pode ser o testemunho de Jeová bobão que fala, não, morreu, acabou. E os bobão lá pensam assim, que com a morte aniquila-se. Né? Você já estudou em heresiologia. Mas no fundo eles sabem que estão falando besteira, mentira. Em Romanos 1, os jeovistas, né? Em Romanos 1, diz o seguinte, versículos 19 e 20. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, está falando dos homens em geral, né? Porque Deus lhes manifestou. Ou seja,
cada ser humano que chega a esse planeta, ele tem a oportunidade de saber, pelas coisas criadas, que existe um Deus que, ainda que invisível, é poderoso, eterno e divino. É o versículo 20 fala. Pelas coisas criadas, né? Porque os atributos invisíveis de Deus, tanto o seu eterno poder, então ele é eterno e é poderoso, porque ele pode criar o que ele criou, tem que ter poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. O que eu quero é isso aqui, ó, Lumicola. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. O fato da criação deixa cada ser humano que existe indesculpável. Mesmo que ele não escute a palavra escrita, a natureza testifica. Grita. A natureza grita. Só para... Porque semana passada a gente estava conversando disso e deu aquele exemplo daquele índio que falou, o Deus que criou isso tudo. O pastor Gera citou me manda, né, alguém. Você entende que quando a pessoa, por exemplo, a gente sabe que a natureza, a criação vai testificar que existe um Deus e um Criador de todas as coisas. Testifica full time. E como que isso pode gerar a salvação do conhecimento de Cristo? O desejo de querer conhecer o mais, e ele vai providenciar um meio, você acha Exatamente. que gerar esse desejo no coração, né, da pessoa buscar? A própria natureza testifica que existe um Deus, né? Mas eu estou falando assim, como que vai testificar da salvação em Jesus Cristo? Entendeu? Como que só testificando que existe Deus não é o suficiente para ser salvo. Precisa ser salvo pelo sangue de Cristo. Mas é o primeiro passo. Não, é por causa do exemplo. Aquele exemplo foi interessante, que a própria pessoa clamou. No curumim. O próprio índio clamou, falou, eu sei que tem algo superior aí, eu quero conhecer, me revela. E que Deus providenciou aquele missionário para falar de Jesus. A roda da carroça do missionário quebrou pertinho lá do índio e pregou para ele. Deixa eu te falar. Então a gente pode acrescentar aquela situação que Deus fala assim, conheci Jacó e aborreci Esaú. Né? Que no caso ali, que já é outra história. Que já é outra história, mas ele conheceu o caráter de Jacó e conheceu o caráter de Esaú a ponto de saber qual dos dois iria escutá-lo. Todos os dois eram osso duro. Sem interferir. Todos os dois, tanto Jacó como Esaú, eram um osso duro de roer. Mas por presciência Deus sabia. Ni Jacó eu vou malhar, vai dar trabalho, mas vai dar resultado. E Esaú eu vou malhar em ferro frio. Não vou ter resultado nenhum. Mas mesmo assim ele malhou. Morreu por ele também. Que é o que acontece hoje nas pessoas que são salvas e que não estão salvas. Mas na hora que a gente está lá na praça, Deus ele não está com a mão encolhida para nos salvar. Ele quer que todos sejam salvos. Mas tem aqueles que vão ser resistentes, não é isso? Sim, a gente andou falando dessa questão de resistência aqui em outras... recentemente. É um casamento de duas doutrinas e dois aspectos. O homem é responsável. Sem tirar a responsabilidade dele. Não, todo homem é responsável. Isso a Bíblia fala muito disso na antropologia bíblica. Mas ao mesmo tempo que o homem é responsável, de uma forma que é difícil explicar pelos até os melhores e mais conceituados teólogos, de alguma maneira ele está respondendo ou não a um chamado de Deus que é pré-ordenado e eterno. É um casamento das duas coisas que os teólogos tentam conciliar, mas ninguém nunca conseguiu ser bem sucedido, não. Não é que é profundo. É como que eu sei ensinar física quântica para o Filipinho. Ele não tem sinapse, não tem cabeça para entender isso ainda. E vai lá, se ele tiver num nível de Einstein, pode ser que daqui uns 50 anos mas ele comece a arranhar. Eu acredito que pelo fato das coisas que eu já estudei... Felipe é um menino de 1 ano, meu sobrinho. Até onde eu fui iluminado na palavra, se eu estou questionando, o que o Espírito Santo quer ensinar, né? Sim. Quer que eu amadureça alguma coisa que eu estou engasgado ali, não é isso?
Eu lembro que você tem graças a Deus, tem 20 anos ou 30. De predestinação, aquelas coisas. Tem 30 anos que ele não engoliu esse calor. Pode ser que você ainda não alcançou a maturidade que Deus quer que você tenha para que você receba a revelação que Ele quer te dar, ou pode ser que Ele já deu e você, que por algum motivo, não está deglutindo, às vezes está faltando enzima, né? Às vezes você é um celíaco espiritual, ele está faltando a enzima para deglutir esse glúten para digerir. Mas Deus é o Deus dos impossíveis. Que pelo fato de você estar sendo indesculpável na situação, você traz na sua memória coisas que você já estudou e que você quer a resposta e muitas vezes pode vir nesse momento aí. Mas o que eu estou só querendo destacar em função da sua pergunta é a indesculpabilidade dos que estão diante do grande. Que são os que não A são. indesculpabilidade, não tem desculpa. Primeiro, que ele já tem a eternidade dentro do coração. Segundo, que todos os seres humanos têm consciência, tem em algum nível a percepção da existência do Criador, perante o qual ele vai ter que prestar conta, em função do que está em 2,15. À medida que o texto aqui avança, Romanos 2,15, que está logo depois do que nós citamos, do 1, 19, 20, 21, que diz o seguinte: estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos mutuamente, acusando-se ou defendendo-se. É a tal da noção do certo e do errado. Aí, respondendo o que a Elaine falou, ela fala assim: mas como é que a natureza vai me ajudar a conhecer Jesus? Eu não falei isso, mas tudo bem, eu vou deixar. Foi algo mais ou menos assim. Não é isso, é como a pessoa que... eu estou falando, não é eu que estou questionando, estou falando que a pessoa que vai nascer, que quer conhecer a salvação, por exemplo, o índio não tinha noção de Jesus. Ele tinha noção de um Deus. Sim. E depois é que ele entendeu sobre Jesus. Pois é. Entendeu? Porque o primeiro passo para você se aproximar de Deus é você temê-lo. Não é? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Temor não é medo, não é respeito. Não, no hebraico quer dizer as duas coisas. Ter medo dele? Ter medo e ter respeito. Vai lá pro pé do Monte Sinai. Em Êxodo 19. Com a trombeta tocando cada vez mais alta, com um monte sacudindo, com um relâmpago descendo, com as nuvens pretas e com um bicho pegando, pra você ver se você não fica com medo. E era Deus descendo no monte. Tudo rachando, trincando, fumegando, chacoalhando e gritando. Duvido que você fica... Não é nada, não. Mas pelo conhecimento que a gente tem na Escritura, a gente nunca vai temê-lo em termos de ter medo dele. Sim. Mas eu só estou se falando a gente na raiz da palavra as duas coisas não estão contidas. Eu aceito, mas eu falo assim, a gente é tipo um bebê que o pai chama, vem neném, ele pula. Porque hoje nós estamos numa situação privilegiadíssima. De fé. Como diz Hebreus 12, que nós não temos chegado ao monte que balança e fumega. Mas nós chegamos num lugar que é tudo azul, cheio de anjinhos, sininho balangando, tudo colorido, o chão está encerado, nós temos chegado a Nova Jerusalém. Não, aqui, voltando lá no que o Carlos Augusto falou, e interessante porque ele falou algo sobre da atualidade, o homem indesculpável, e você está falando de exatamente de todos os perdidos lá no final do milênio. De todas as eras. De todas as eras. Né? O homem hoje, quando nós pregamos na praça e falamos do amor de Jesus, ele rejeita. Né? Como o pastor Clipe essa semana foi conversar com um homem na rua, e ele perguntou para esse homem, evangelizando lá na Praça 7, na confrontação, e ele perguntou para o homem se ele tinha certeza da salvação dele, ou virou para ele e falou: só Deus pode ter certeza da minha salvação. E ele começou... Essa resposta é clássica. Não, e ele continuou explicando toda a obra da salvação para esse homem. E no final esse homem falou assim: não, eu sou um pastor da Igreja Mundial. Ele não sabe o princípio da salvação básica. Ele prega, então. Entendeu? É indesculpável o homem. Não entendeu? Então, Carol, perdão, pastor, que eu ia citar o exemplo, mas foi muito interessante, que o Carlos Augusto falou de uma época, hoje o homem é indesculpável, hoje quando ele rejeita, mas você está falando de uma época lá, onde todos estão sendo colocados, eles vão ser colocados, postos em pé, diante de Jesus Cristo, vai abrir o livro e vai mostrar: o seu nome não está aqui. Né? Você realmente é indesculpável, não tem como você se justificar.
Você tem uma oportunidade que você viveu e você rejeitou. Então, independente que se você morava no meio do mato ou na grande capital, independente de que você tenha muitos ou falado contigo, ou você teve uma oportunidade indesculpável. Vai ser solene demais na conta. É como quando pega um meliante, né, no ato flagrante, né, no ato flagrante do delito, que ele chega lá na delegacia e fica com a cabeça baixa, ele fica envergonhado. Você acha que ele vai questionar o delegado? Sou inocente. E quando o delegado se dirige assim, sim senhor, doutor. Fiz nada não, senhor. Imagina Deus, brilhando brancão, lá naquele trono, luminoso. Não, Eu não estou concordando que esse negócio da que for pro meu lado, não. E essa luz Não vai ter um. é que deixa ele totalmente nu, né? Exatamente. Não tem nem onde se esconder. É essa luminosidade, essa... Fala do branco, né? Não tem nem onde se esconder. Exatamente. Esse branco total radiante do trono em confrontação com a sua situação de pecado é que vai ser mais constrangedora. Né? O triste da situação do que eu citei o pastor Cliff é que tem muitos homens hoje falando de Deus sem conhecer Deus. Sim. Mais do que a gente imagina. Aqui, ó. Falando. Aí É porque muitos nem são nascidos de novo. O negócio é dinheiro. Muitos nem são nascidos de novo. Vê esse negócio de crente, tá bombando, É. eu vou ganhar dinheiro com esse trem. Tá na moda, né? Tá na moda. Não, eu e Isaac estávamos ali hoje no supermercado e chegou dois rapazes falando, então agora é crente. Aí eu falei, pois é, eu estou pensando em fundar uma igreja para ganhar muito dinheiro, que pastor ganha dinheiro. Eu falei com o Isaac, olha, eu podia conversar com esse rapaz 5 minutos e falar da minha realidade para ele. Eu vai desistir, não. Desistir da empreitada, né? Porque aquele que quer pregar a palavra de Deus... Outra conversa. Não, e pregar preceito sobre preceito, regra sobre regra, seguindo a sã doutrina, é raríssimo. Essas igrejas de multidões que tem por aí, a maioria Você é que pode chamar de igreja. não é igreja pelo fato de que ele está comprometido com o nome de Cristo. Né? É cristandade. Né? Todo aquele que professa o nome de Cristo, em algum sentido, se encaixa nas 7 cartas. Ou está morto, ou está comprometido com as profundidades de Satanás. Ou tá Jesus lá de fora. Ou está comprometido com a palavra, mas com o mundo, mas é cristandade. E mais cedo ou mais tarde vai ser julgado em algum sentido. Então, o trono é grande por causa dessas questões todas, a solenidade, as consequências, a gratidão. É branco por causa do caráter do ocupante. O que está sentado sobre ele é Jesus Cristo, de acordo com inúmeros versículos citados da semana passada, dos quais eu destaco Atos 17:31, e de cuja face o céu e a terra fugiram e não se achou lugar para eles. A questão da fuga, É isso que eu ia te perguntar. O que quer dizer? Deixou de existir? exatamente. É? Você não conhece 1 e 2 Pedro 3:10? É tão clássico. Vai ser desfeito. Ah, é, vão se derreter. Vai ser desfeito. Esse ensino, ele é muito, ele permeia as escrituras. Né? Você encontra ele em Isaías 48, 12 e 13, em Hebreus 12, 26, em Mateus 24, 35, em Marcos 13, 31, em Lucas 16, 17, Lucas 21, 33, é a hora que ele é lindo. E principalmente em 2 Pedro 3, 10. Não, Jerusalém vai descer. Como é que vai destruir? Não, a 2 Pedro, a Nova Jerusalém já desceu há mais de 1000 anos. Ela já está flutuando lá sobre a terra desde o início do milênio. Ah, quer dizer que vai destruir tudo de novo. Não, a Nova Jerusalém se afasta e céus e terra passam. É os estrondos de acordo com a passagem de Pedro que a gente leu na semana passada, né? Lembra? Explicar o que é o dia de Deus, o que é o dia do Senhor. A Bíblia podia ter sido escrita assim, né? Bem concordância. Mas ela foi. Não, porque a gente conversa aí parece que você vai lá e volta para trás. Não, ela foi escrita da forma como ela foi escrita e como alguém já disse, é o único livro que você lê com o escritor do seu lado. É só você perguntar, ô Espírito Santo, você falou aqui, me explica e me ilumina. É a obrigação dele é essa. Isso está lá em João 16.
é iluminar, é trazer revelação das coisas que vão acontecer, é lembrar as coisas que já foram ditas. É um privilégio. Você tem um professor, escritor do seu É lado. um livro que você lê com o escritor do lado. Exatamente. É só perguntar. Tem que levantar. Professor Espírito Santo, segundo parágrafo, por favor. O que quer dizer isso aqui? Eu faço isso full-timecamente. Eu amo. Está disponível? Né? Tem cursinho que disponibiliza o professor de monitoramento. Né? Tem a aula lá que é dada para todo mundo. Lá no Data Show lá. Né? Tem a sala de cursinho que tem 200 alunos. Não tem oportunidade de você fazer uma coisa mais teste a teste. Mas ficam os professores que falam, e aí? A expressão aritmética aqui, eu não estou entendendo, ele vem, explica para você direitinho. O Espírito Santo é um desses. Ele está aí disponível para qualquer pergunta que você quiser fazer. E cada um ele responde a tempo. Eu vivo citando isso. Tem coisas que eu perguntei isso para o Espírito Santo em 1982. Agora eu entendi. Às vezes demora um pouquinho, um mês, um ano, 10 anos, 30. Mas responde. Fica lá protocolado. Na hora certa chega o entendimento. Aí não sei porquê, em função de algum comentário de Elaine, na semana passada eu fiz o comentário de um dos comentários que eu li por aí, que céus e terras se retiram, não deixando lugar onde algum pecador possa se esconder. Todos têm que estar face a face com o juiz. O propósito, eu concordo com esse comentarista, se não me engano é o Alvor. Você conhece uma coisa? Ele é bom de serviço. Eu penso que em função exatamente disso. Tudo nu e patente diante do reto juiz. Ninguém vai ter onde se esconder. Não existe céu, não existe terra. Vai ser aquele buraco branco lá do Matrix. Já viu? Tipo assim, todo mundo em suspensão e esperança de dar. Não é nem suspensão, não sei explicar. Flutuando lá, mas não é nem flutuando, não tem gravidade. Não vai ter piso no chão. Na hora nós vamos saber, mas não tem, foge da nossa Compreensão. compreensão. Deus criou cada sinapse de um jeito, a minha é meio. Como é que. Não, eu também não alcanço, não. Você sabe como é que vai ser, Vitor? Vai ser na sala, no quarto, vai ser na cozinha, na varanda de Deus. Não tem. Só fala que céu e terra foge. Só na presença de Deus só ficam os mortos. Os que vão ser julgados. E os dele com ele julgando. Evidentemente. Né? Aí o versículo 12 diz: vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. E vi os mortos, grandes e pequenos, diante de Deus. E os livros foram abertos. Não entrar na questão do livro ainda não. Essa questão da... Por que ele fala grandes e pequenos? Grandes e pequenos. Essa frase, não sei se os irmãos se lembram, já apareceu antes em Apocalipse. Os nobres e os não nobres. Né? Os nobres. Os Está falando de status. Não quer dizer que ele está julgando uma criança. Não. Aqui o sentido é de... o que o Espírito Santo está querendo dizer é que nesse momento não interessa o status que você tinha. Se era governador, presidente, se era faxineiro. O status em vida não é levado em conta nesse julgamento. Essa frase já apareceu, por exemplo, em 11:18. Porque toda vez que essa frase aparece em Apocalipse, ela está falando de status social. Está falando de o que você faz. É um general, é um rei, é um cozinheiro, é um taxista, é um vagabundo, um mendigo, é um homeless, né? Homeless, vagabundo. Então, por exemplo, 11:18. Na verdade, as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, aos profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, assim aos pequenos como aos grandes.
quando essa frase aparece, e aparece também no 13:16, no 19:5, no 19:18. Não vamos ler todos. Basta os irmãos anotem e depois confiram, né? 11:18, 13:16, 19:5 e 19:18. Eu estou com Samuel aqui anotado. Eu fiquei curioso. Depois já preparei esse estudo, já tem mais de mês. É porque nós ficamos aí, né? Um tempo sem ter estudo, em função da. Foi um mês parado, né? Então esse estudo já está preparado, já tem mais de mês. Então tem texto aqui que eu anotei que eu nem lembro o que diz esse texto mesmo. Mas o status não é levado em conta nesse julgamento. Eu anotei ali, 1 Samuel 16:7. Julgação do Saul. Davi com Jobão, com Absalão. 1 Samuel 16:7. Ah, tá. O Samuel é enviado à casa de Jessé para ungir o rei. Aí quando o Samuel vê aquele filho grandão, mais velho, primogênito, ele fala, verso 6. Sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe, que era o primogênito, mais velhão, mais bonitão, grandão. Aí o Samuel diz consigo, certamente está perante o Senhor o seu ungido. Ele foi pela vista, né? Aí o Espírito Santo soprou no ouvidinho dele, né? Porém o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. É só para ilustrar essa questão da... Hora de inventar uma palavra. Dessa... altureza. Impressionância visual divina. Deus não se impressiona. Às vezes para ajudar Implacabilidade. o Jeremias, a cidade inteira vai ser destruída. Ele escolhe um afro-morenão capado, castrado, para salvar, tirar o Jeremias de dentro da cisterna. Foi o único que ajudou o Jeremias na cidade cercada. Foi um afrodescendente castrado. E teve sua vida como... E foi o único que salvou, além do Jeremias, na cidade. Ou seja, Deus, às vezes a gente despreza, isso aí não vai dar nada, não. Esse irmãozinho é muito burro, muito tapado. E Deus usa o cara mais do que te usa. Às vezes você é cheio de inteligência, de letras, de dinheiro, e Deus escolhe lá o merrequinho, né, o pequenininho. E Deus é especialista nisso. Em usar o que a gente acha que não vai ser nunca utilizado. Eu lembrei de domingo, do vaso, né? Vaso? O vaso, não foi na pregação que falou de vaso? Vazio, vaso cheio? Vaso, vaso de barro, nós somos barro. Mas temos esse tesouro em vaso de barro, que é o texto lá de Coríntios. Que diga os apóstolos, Pedro ignorante, letrado, na beira pescador, ele devia ser tão assim, bravo. Ele tinha uma raiva de Mateus, coletor de impostos, né? Ele era Jesus, vem cá, você. Pois é, inclusive Coríntios fala isso, que Deus, são poucos os que ele chama, que tem preparo, dos quais Paulo é um exemplo. Ele usa quem ele quer. Mas de qualquer maneira, se você é muito inteligente ou pouco inteligente, se você tinha muito dinheiro ou pouco dinheiro, se você tinha muito status ou pouco status, nesse momento isso não conta. É isso que está querendo dizer aqui. Pelo uso, né, o emprego usual dessa expressão no livro e no contexto canônico em geral, a expressão grandes e pequenos faz referência a status. Não quer dizer que é o Nelson Ned e o Cliff. Entendeu? Ele está falando disso. Ele está falando de status social. Nesse momento isso não importa. Nelson Ned. O que vai ser julgado aqui é o que você praticou motivado pela natureza pecaminosa e que foi anotado nos livros. Deus é um bibliófilo. Bíblio, livro, filê, amigo. Ele é um amante dos livros. Deus tem biblioteca.
eu tenho estudado em função do que vai ser falado mais na frente aqui, a questão dos livros. Tem livro de tudo quanto é jeito lá no céu. Eu vou ser daqueles que não vou sair da biblioteca. Eu já sou chegado no livro. Mas, por exemplo, quando você estiver no céu, nós estivermos no céu, o Ivan sempre conversava sobre isso. Deus não vai te dar um planeta para governar, você não vai precisar ficar lá. Um planeta. Você vai ter um ministério, você vai ter alguma função. Deitado na nuvem, dormindo o resto da eternidade, você não vai ficar. É isso que Paulo fala, que um vai brilhar mais do que o outro. Sim. O que a Bíblia leva a gente a entender é que vai ter prestação de serviço. Agora aonde já não fala. Você lembra que o Ivan sempre falava nas Sim. De repente você vai governar um planeta, uma galáxia, não sei o quê. Você lembra? Ele extrapolava. Mas isso Você pode viajar também. Não, Não, porque não. ele enfatizava uns lances loucos, mas eu acho que Deus não vai querer ninguém ocioso lá. Né? Não, só eu tô te falando, vai ter É claro que o prestação de anjo ele serviço. adora o tempo todo, mas eu penso que Deus quer uma coisa bem mais útil, né? É. Ele salvou a gente, mas ele quer mais do que adoração, ele quer que você se envolva. Esse negócio de reinar sobre isso é axiologia, né? Porque chuta. na verdade a Bíblia fala que nós reinaremos com Cristo no milênio. Aí na eternidade, esse 1 Coríntios 15, 28 é bem categórico. Né? Ele fala que aí sim o próprio filho sujeitará ao pai e nós sujeitaremos ao filho, o filho ao pai e seremos um com ele eternamente. Então ele não fala sobre não dá mais, tem esse negócio de reinar sobre planetas e tudo. Pode até ser que eu seja ignorante e não conheço um versículo para dar fundamento disso, mas eu creio, no pouco que eu conheço, que isso é viajar, entendeu? Porque a palavra de Deus é clara que nós reinaremos com Cristo, milênio, e depois, como o casamento também tem explicado, no final do milênio, aí vai ser, os perdidos serão julgados e condenados, lançados no inferno, no lago de fogo, que é a segunda morte, e nós estaremos para sempre com o Senhor. Agora, fazendo o quê? Aí pode ser outro livro que for que não contar lá nos céus. Mas que vai ter prestação de serviço. Vai. Nesse momento nós vamos estar trabalhando durante o trono branco aqui, desse juízo. Foi citado isso na semana passada. Que a gente vai julgar, não vai? É 1 Coríntios 6,2. Não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Uhum. Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, ou seja, nós, porque onde eu estiver, estarão, vocês também vão estar. Porque onde eu estou, não é João 14 fala isso, né? A partir do momento do arrebatamento, onde tiver Jesus, a igreja está colada. E quando é João 14, 2, onde eu estou, estejai vós também. Ou seja, nós vamos andar ligado com ele. Ele está lá reinando no milênio, nós estamos lá do lado, sentados em trono com ele. Ele está sentado no trono branco julgando, nós vamos estar lá sentados ao lado dele julgando também. Nós vamos julgar anjos e homens. Isso é função da igreja. Agora, o pós... Ela vai ser honrada com esse privilégio. Ou seja, você vai estar trabalhando aqui, filho. Agora, E vai ser muita hora extra, viu? Que é um agora, o pós-milênio, com relação aos salvos, aí você pode pensar muitas coisas, mas que poderá estar acontecendo. Mas a Bíblia não cita categoricamente quanto cita até o milênio. Entendeu? Como a igreja reinando, o julgamento no final. É que tem um lance de novos céus e nova terra, né? Só novos céus e nova terra. Quer dizer, Deus vai fazer um universo, outro Agora, novos céus e nova universo. terra. Não significa que você novos céus e nova terra não significa que você vai viver desenvolvendo em algum planeta e no novo céu. Vamos estar em novas terras, na nova terra, no singular. Ela fala. Então, e aí sim com o Senhor para todo sempre. Se Cristo for para Júpiter, você vai também. Se eu não for, você não vai Não, não. mas eu falo assim, em termos de delegação, por exemplo, eu ganhei uma situação de ouro e prata lá, uma pedra preciosa. Aí ele vai e fala assim, ô cara,
Você vai reinar na galáxia Não, de mas Andrômeda. Mas Aí já é no milênio. reinar é só durante o Aí é o milênio. De acordo com as suas obras, a sua submissão ao Talvez o Espírito Ivan Santo. viajou foi por causa Não, disso. de acordo com a sua submissão ao Espírito Santo aqui em terra, você é Então, galardoado. útil ser feito. Aí esse galardão, isso aí é aquela parábola que Jesus fez daqueles investidores, né? Ele saiu e tudo. Isso é no milênio. Entendeu? Você vai reinando com Cristo. né? E isso também é assunto para o capítulo 21 e 22. Vamos chegar lá, vamos terminar o 20 primeiro. Aí nós vamos poder viajar à vontade. Nossa, eu já tenho o estudo preparado já desde 92. Então, voltando aqui ao versículo 12. Vi também os mortos grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Pula um pedacinho aí, que nós vamos voltar nele. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Eu li a parte A e C do versículo. Eu li a B, que nós vamos voltar nela. Por que são julgados segundo as suas obras? Tem até Porque a condenação não é por não ter aceitado Jesus Cristo. Mas serão galardoados também de sofrimento. Aqui, Não vão sofrer mais sofrimento. aqui as obras, exatamente. O Ivan levantava esse Mas questão isso do é Cristo. sério. Não, isso ensina o É isso que ele acabou de falar do versículo aí. Por exemplo, uma pessoa que te abençoa aqui em vida e tal, aí ele morreu sem Jesus. Deus vai amenizar o sofrimento dele. Ele falava isso na hora. Tudo é sofrimento, né? Só que vai ser Em menor escala. Aqui a questão não é Você salvação. vai queimar muito. Porque todo mundo que está aqui não tem Vai ter um salvação. sofrimento. A questão aqui é grau de punição. Alguém falou Queimadura de primeiro, Achei a segundo e frase. terceiro grau. até sétimo. Aqui achei a frase que eu estava querendo achar na semana passada em função de um questionamento similar ao seu quando eu fiz na semana passada. Há graus de condenação no inferno. Mateus 10, 15. Mateus 11, 20 a 24. Lucas 12, 47 a 48. Daqui a pouco a gente vê os versículos. Há graus de condenação no inferno, proporcionais em intensidade aos pecados, mas eterno em todos os casos. Para todos os que estão ali, Pra gente pensar. para todos os que estão ali sendo julgados, em todos os casos o castigo é eterno. Mas em cada caso ele é proporcional ao grau de pecaminosidade praticada. Agora eu senti o que você falou. Aí me deu medo. Agora. Porque na hora Mas a gente que não precisa Deus. estar comendo, não. Não. É o que o pecador lá na rua deveria sentir. Porque na hora que Deus falar, é isso, meu filho, acabou. Ele não vai arredar o pé. Aí o cara vai tremer nas bases, porque Jesus Cristo falou que ele vai chorar no dia 20, né? Mateus 10, 15. Ô Carlos, Oi. eu tenho uma pergunta para você. É o seguinte, o pastor Marcos falava sempre algo sobre que nós viríamos esse julgamento, teria lágrimas nos nossos olhos, está escrito num versículo de Apocalipse, Ah, eu lembro. e o Cordeiro de Deus vai enxugar nossas lágrimas. É. Agora, eu estava pensando sobre a tribulação e só o final do milênio. Mas na tribulação não faz sentido, porque o julgamento é só lá no final do milênio. Quando eu estou aqui, aí você vê parentes, amigos, vizinhos, indo para o sofrimento eterno, e lágrimas sairão dos nossos olhos e o Cordeiro enxugará nossas lágrimas. É certo afirmar que será aí nesse ponto? Não, porque esse versículo que você está falando, essa citação que você está falando, já é lá dentro do novo céus e nova terra. As lágrimas serão em relação aos que foram para o inferno, não? Aí a palavra não é exaustiva com Está relação a isso. explícito. Só fala que Deus enxugará dos olhos toda lágrima. Isso. Ok. Procura a lágrima aí. Está aqui em Apocalipse 21 ou 22. Agora eu não sei exatamente sobre esse versículo. Porque se for nesse novo céu e nova terra, significa que a gente vai ficar assistindo o tempo inteiro o sofrimento? Porque fala Sim. sobre o sofrimento. Sim. Eu já até citei isso aqui. A situação dos condenados, e é um dos propósitos. 21:4.
Hã? 21:4. Um pouquinho mais pra frente, vai ter 2 semanas. 21:4. 21:4. Eis aqui o tabernáculo de Deus curvando, Deus mesmo estará com eles, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Eu não sei se isso é poético, ou eu não sei que circunstância vai acontecer nos novos céus e nova terra para a pessoa E o contexto. você um cisco no olho. E o contexto que está falando do Eu não vejo o que pode fazer a pessoa chorar no novo céus e nova terra, mas de qualquer maneira, se chorar, Deus vem com mansinho. Chora não, meu filho. Mansinho e chora. E aí o contexto O está grau de falando carinho, da terra, né? novo céu mesmo. Sim, é novo céus e nova terra. Aí, respondendo uma pergunta que foi feita aí, um dos propósitos do inferno, da condenação eterna e do lago de fogo é ser um memorial. Nossa, memorial. Uma advertência. Esse é o motivo do lago de ferro, né? Nós vimos isso, não sei se foi em Apocalipse 14. Aqui, ó. Apocalipse 14. Dentre outras situações nas escrituras que mostram isso, Isaías, se não me engano, mas nós vamos ficar dentro do Apocalipse, né? Apocalipse 14:10. Ai, 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 ai. Se alguém receber a marca da besta, acho que você estava presente nessa aula. Tá. Também este beberá do vinho do vinho da de Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre. Está falando do lago de fogo. Diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. E a fumaça do seu tormento só pelos séculos dos séculos. O Dom Pedro proclama a independência, tem um monumento lá na Avenida do Ipiranga, em São Paulo. O rapaz, um poeta qualquer, batia papo de chapeuzinho segurando um livro ali na Rua Goiás. Fizeram 2 estátuas de 2 caras lá batendo papo. Vocês já viram ali? Em frente onde era o antigo Cine Metrópole, Goiás Amigo. O Juscelino passeava na beirada da Lagoa da Pampulha, fizeram ele sentado lá também. Ou seja, os memoriais, isso tem na Bíblia também. Tem um Juscelino na porta da minha faculdade. Foi bacana esse encontro nosso aqui. Conversamos até. Vamos fazer um altar. Faz um O status. Labão e o Jacó. Resolvemos nossas diferenças. Tinha 20 anos que a gente brigava. Sogro e genro pode ser assim. 20 anos. Beberam umas, caralé. Resolveram. Não, perdoa que você sumiu com a minha estátua e tal. Vamos fazer um montão de pedra aqui para comemorar. Ou seja, os monumentos, os memoriais, é para que não se esqueça. Para trazer a memória. Os pracinhos estiveram lá na Segunda Guerra Mundial. Um dia alguém proclamou a independência desse país. Teve um presidente aí que foi muito bom. Agora ele fica sentadão lá, o Abraham Lincoln vai ficar lá gigantão, sentado na cadeira dele. E por aí vai. O inferno, o lago de fogo, o que as escrituras transparecem, é que vai ser algo que não vai ficar escondidinho ali debaixo do tapete, não. Vai ser algo para que toda nova criação, todos os anjos que não caíram, todos aqueles que foram redimidos e todos aqueles que vão nascer pelos séculos dos séculos dos séculos, vejam lá o sofrimento deles. Vai nascer? Deus, vai nascer gente o resto da eternidade, evidentemente. Não, Claro negócio que acabou, vai. Hã? Vai? Claro que vai, ué. Você Mas não vai ter isso, não? sexo. E os habitantes do milênio que estão vivos, que não são glorificados, Mas nem peraí, morrem cara. e nem Qual ressuscitam? versículo? Porque até o milênio, sim. Após nossa nova terra, tem um versículo que dá esse fundamento? Sim, inclusive, você acha que então no final do milênio ele mata os santos Não, todos? que a Eles gente vão pode viver achar muita eternamente. coisa. Vão continuar vivendo eternamente. Mas não. Não sei. Mas sem sexo, não? Não, claro. Os que têm corpos naturais, sim. Tanto é que eles... O novo céus e nova terra é um retorno ao propósito inicial de Deus que foi interrompido pela
intromissão de Satanás. O plano de Deus sempre fosse que o homem crescesse, se multiplicasse, enchesse e povoasse. Então, lá os Esse é o céus e terra propósito. aqui, Jesus Cristo é a igreja aqui. Não, Jesus Cristo é a igreja dentro da Nova Jerusalém, flutuando sobre a nova terra que faz parte dos novos céus. Eu penso aí, a inferência, Eu não que sei disso, não. a partir. É porque você matou as aulas de escatologia do Apocalipse em 1992, que eu lembro que eu falei sobre isso lá. Mesmo porque, isso nós estamos já adiantando o assunto aqui do Apocalipse 21. Um dos nossos serviços que nós vamos prestar é colher folhas da árvore da vida que está plantado dentro da Nova Jerusalém. Agora voltou. Porque lá dentro da Nova Jerusalém, que é a nossa casa, que só os santos glorificados vão ter acesso a ela, os justos aperfeiçoados de todas as idades e a igreja universal. Esse versículo está lá em Hebreus, que é fantástico. Dentro da Nova Jerusalém só entra Cristo e salvos das idades passadas. Aqueles que entram, conseguem perseverar até o fim e sobreviver à tribulação, entram dentro do milênio, vivem os 1000 anos sob o governo de Cristo. Por inferência, são refugiados uma única vez que eles vão entrar dentro da Nova Jerusalém, porque céus e terra passam e eles estão com seus corpos naturais. Inaugura-se novos céus e nova terra. Aí essa turma que estava refugiada por causa da fuga do novos céus e nova terra são colocados na nova terra e com corpos naturais. Como é que eles vão sobreviver milhões, bilhões, trilhões, quadrilhões, quintilhões e sextilhões de bilhões de anos? Pelo resto dos séculos do céu. Tá, agora Não, eu mas peguei o fio da meada. essa é um pensamento, mas tem outras refutações. Mas eu queria fazer um Por exemplo, comentário. alguém falou. Não, eu estou expondo o que eu particularmente creio. Não, que alguém já falou que no final da tribulação, assim como aconteceu o arrebatamento, é outra linha de pensamento, que os que tiveram um corpo natural durante o milênio terão também seus corpos transformados e estarão no Nova Céu, Nova Terra. Só não tem versículo que fala isso. Assim como também não tem um versículo específico que fala que esses viverão eternamente. Inclusive eu li num comentário por que a Bíblia não lança luz sobre esse assunto, os santos do milênio. Porque isso não é prático para nós agora. E aqui só tem... Ô Carlos, mas eu acho que isso Aqui, vai um pouquinho... Esta verdade não é de aplicação prática aos santos que vivem agora. Por isso que Deus não revelou. Mas eu acho que... Aí você pode inferir, Agora eu queria imaginar, fazer uma coisa para você pensar. O que você quiser. Pra você pensar um pouquinho. Você falou que vai voltar ao plano original lá no Éden. Sim, No propósito plano de original Deus lá do Éden, não tinha necessidade de comer, de tomar suquinho de árvore eterna. Eles já Tinha. tinham... Não. Para viver eternamente? O plano de Deus Adão e era Eva. que Adão e Eva comessem da árvore da vida. Por isso que ele colocou ela no meio do jardim. Mas era isso que ia fazer eles viver eternamente? Não fala. Fala que a morte veio pelo pecado. Então, se a gente considerar que vai voltar o antes, vai voltar até mesmo da não necessidade de ter essa folhinha, alguma coisa. Então significa que eles vão voltar com esse corpo Eu eterno. vou adiantar aqui o versículo que fala agora, porque eu ainda não preparei. Porque dá muitas margens, por isso que eu penso que é o que você falou agora. Não é prático para nós. Não, é porque Então, não... Mas nós temos Apocalipse 22, 2. Porque lá dentro da Nova Jerusalém tem um riacho, um rio correndo. O trono de Deus. Sai do trono de Deus e vem percorrendo toda A cidade. todos os... Eu tenho aqui as medidas da Nova Jerusalém. É grandinho. Todos os atos. Todas as centenas de milhares de quilômetros da Nova Jerusalém. Mas esse foi o ponto que você citou em 1992, lá na antiga comunidade. Olha o versículo 2. No meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida. Vai ter aquele arverovidal. Não tem o laranjal, o jabuticabal, como é que chama aquela fruta horrorosa que você gosta? O pequizal, um monte de pé de piqui. Vai ter aquela fileira de árvore da vida, plantada de um lado e do outro
O lago que está lá do Vai rio ser um e corre. pomar. É. Um árvore de vidal. Um pomar. pomarzão. É. Que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a cura dos povos. Mas a Aqui enfermidade não é que acabou. os teólogos... Não. Mas é, Céus e terra velha passaram. Novos foram criados lá no 21. Nós estamos dentro do 22. É aqui que os teólogos inferem que para dar manutenção nos corpos físicos, para eles aguentar a eternidade inteira, mensalmente eles têm que tomar do chazinho feito com as folhas da árvore da vida. Aqui não fala chá, fala fruta mesmo. Dá o seu fruto. E não as fala- folhas da árvore são para a cura dos povos. Aí é pra fazer um guento, né? Folha. Não sabia. Ô Carlos, Eu mas tô sabe o que eu tô optando na pelo chá. dúvida? Ou então você faz igual os colombianos, masca igual faz a folha Não, de e sabe o coca. que tá me dando dúvida agora, você falando isso? Não, isso Por já quê? é clássico na teologia. Não, porque aqui parece que, não sei, dá a impressão que é um parênteses explicando essa nova Jerusalém que já era, que tinha baixado antes. Eu penso que isso aqui aplica com encaixa melhor no milênio, você não acha? Ezequiel Tá falando da 47. eternidade. Pra mim, porque, só um minutinho, amor, só pra me ver se eu tô pensando certo. Porque quando tá falando que é a nova Jerusalém, que é a que vai descer do alto, e que vai, que nós vamos estar reinando com Cristo, então eu penso que nesse momento é que esse serviço, porque esse corpo incorruptível está sujeito à morte. Então nesse Esse milênio, corpo corruptível. corruptível, desculpa, que vai estar sujeito à morte, A porque nesse corrupção. 1000 anos, como que vai viver 1000 anos? Eu penso que é aqui, nesse sentido. É esse corpo nosso hoje. Porque a pessoa com esse corpo, hoje, não consegue viver 1000 anos, não. Nem sei. Consegue, até 1969 já conseguiu. Eu sei. Que foi o Matusalém. Mas aí- O Noé 950, Mas chegou aí perto. eu penso que vai ser por causa disso aqui, dessa cura. Mesmo Pode porque, ser como é que que sim. vai viver a eternidade precisando de cura, sendo que toda a enfermidade, todo o pecado veio Não, mas por não é causa cura do... nesse sentido. Não, mas eu estou falando nesse sentido, porque você falou que vai voltar lá antes de A Adão e Eva palavra pecar. cura aqui no grego tem sentido de saúde, de dar saúde, Eu sei. Aí a gente tem que de Isso dar é entender. vitalidade. A Voltado saúde e a no vitalidade, original, ela né, da só se palavra. perde por causa do pecado. Não Mas é? aqui não é um caso de perda e recuperação, é de manutenção. Mas que seja, cara. É para a cura, né? Mas Agora que é para a Mas, cura. mas de qualquer maneira, Eu tô a querendo Bíblia dizer não é assim, exaustiva eu sei, com mas é relação a porque esse eu tô assunto. se- Eu estou pra expondo mim- o que eu penso. Pois é. Ô, Elaine. Mas você Elaine, expondo o que você Deixa eu fazer pensa. um acréscimo aqui. E olha, Não, nós deixa eu estamos só falando já concluir. no 20, nós estamos entrando lá no 28. Eu de quero janeiro. concluir o que eu estou pensando, porque o que me fez voltar atrás foi o que você disse, que vai ser como criou Adão e Eva. Adão e Eva, eles já foram criados com esse objetivo, de povoar, perpetuar e tudo. E sendo Entendeu? que o plano final de Deus é ter comunhão eterna com E Deus. o certamente morrerás só ocorreu por causa da queda. Exato. Antes da queda, não certamente não morreria. Para ele retornar a esse estágio, para essas pessoas depois do milênio retornar a esse estágio, para mim, eu tenho mais a impressão que na hora do novo céu e da nova terra, essas pessoas que vão continuar perpetuando esse povoamento também vão receber um corpo sem essa Natureza. mácula. Entendeu? Sem essa mácula. Porque aí sim justifica que voltou ao mesmo estado de Adão e Eva. Se não, se eles precisam de alguma coisa, eles Mas ainda não estão sem essa o corpo mácula. que Adão e Eva receberam, a palavra também não fala que ele duraria eternamente. Não. Pois Porque é. o que dá para inferir é que Deus tinha o desejo que eles comessem da árvore da vida para viver eternamente. Pois é. Não, cara. mas Por não- isso que ele mas colocou num a árvore corpo da vida em sem- destaque. Mas um corpo sem a natureza pecaminosa. E esses que vão viver no milênio Vão- que vão é. estar com essa natureza. Vai Até estar com a mesmo os natureza. que nascerem deles é outra Essa natureza pecaminosa, ela vai ter que ser extinta de alguma forma. Mas aí, Elaine, Porque se ela não for extinta no final do milênio, em algum momento ela vai se manifestar. Então por isso que eu penso que vai ter um novo corpo, Mas não glorificado. Mas A morte aí também nós vai ter. voltamos ao ponto inicial vai- desse ciclo. Por isso o memorial. por isso, e vai ter a morte vai continuar Mas é no igual céu a da gente terra. fala, vai participar da ceia eternamente, é o memorial, mas não vai ter condenação, não vai ter pecado. Não, E eu penso que é a mesma coisa com eles, porque senão não faz sentido. e dá mais ainda. Mas aí a Elaine. gente pode viajar. Não, mas se for bater nessa tecla, tem que considerar o outro lado também.
Aí se for esse, porque o outro lado, por exemplo, se a pessoa vai continuar com a natureza não pecaminosa durante o novo céu, a nova terra, isso significa que ela está sujeita à morte também. E aí aplica Isaías 59, se não me engano, 20 ou 60, 20, e também se elas precisam dessa manutenção para não morrer, significa que essa obra de Jesus ela não foi tão completa. Porque ela vai aniquilar o pecado, é o último que vai resolver lá no final. E fala que a morte será tragada. Então é por isso que quando algo está explícito na Bíblia, nós precisamos falar de isso, é explícito, é o que a gente pensa, mas não está implícito. Por exemplo, esse citou achando que é no milênio dessa água que sai do trono, Ezequiel fala do milênio da água que vai sair do trono de Jerusalém, da terrena, e vai descer para o Na realidade, eu não me lembro de textos que falam da Nova Jerusalém no milênio. Fala da Nova Jerusalém na eternidade. Não, mas a Nova Jerusalém não vai você estar não sobre a Jerusalém terrestre. Sobre. Você falou hoje. Vai estar sobre a terrestre. Então, mas eu não apresentei versículo. Não, mas tem muitos versículos, porque Ezequiel... eu estou falando que eu não me lembro de nenhum. Eu me lembro de versículos que falam da Nova Jerusalém flutuando sobre a nova terra. Isso. Que é o nosso assunto aqui de Apocalipse 21. E esse da água que sai do trono será durante o milênio. E é interessante porque Ezequiel, capítulo 44 em diante, fala da Jerusalém celestial em cima da terrena. Isaías fala que a terrena não vai precisar de luz, porque a glória do Senhor vai iluminar a terrena. Não é isso? Então, a nova, né? A nova Jerusalém. Não, mas a nova terra. A nova Jerusalém estará sobre a Jerusalém terrena. E Ezequiel trata de todo o serviço dos santos durante os levitas, os sacerdotes, os descendentes de Zadok, aqui na terra, e fala daquele que vai ter acesso, o único que vai ter acesso ao Jerusalém celeste, que não é sumo sacerdote, nem é rei, mas sim o príncipe, que é Davi. Ele é um representante do povo. Ele vai chegar ali com todo... Então é interessante Ezequiel. Bom e velho Davi. Ezequiel, capítulo 40 e diante, é fantástico. É o milênio. É o milênio. E fecha com a Jerusalém suspensa sobre a terra. Então, 38, tem uma progressividade ali, 38 e 39 é a tribulação, 40 em diante é milênio. Pois é, o Ivan gostava de falar, olha, 40 a 48. O Ivan gostava de falar que o turismo no milênio não vai ser nas ilhas ali do Caribe, não vai ser em Florianópolis. Eu estou falando de Florianópolis porque é um paraíso, eu morei lá. Nem comer piqui em Montes Claros? Mas sim, o turismo será em Jerusalém. O pessoal vai para lá para contemplar a glória do Senhor sobre Jerusalém terrena. Né? Então, eu li esse texto hoje, de pessoas de todas as nações, aqui é Zacarias 8, 23, eu fiquei meditantíssimo hoje sobre esse versículo. Zacarias, só um minutinho, 8, 22, 23. Viram muitos povos e poderosas nações, isso é milênio, buscar em Jerusalém ao Senhor dos Exércitos e suplicar o favor do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: naquele dia sucederá que pegarão 10 homens de todas as línguas das nações, pegarão sim na orla da veste de um judeu e lhe dirão: iremos convosco, porque temos ouvido que Deus está convosco. E o judeu ainda vai ser guia turístico. Só antes do Vem comigo, sigam meus bons. Antes que ela vos falar, só falando, cara, é fantástico você colocar em ponto esses pontos. E é gostoso fermentar. Ele que acha que vai viajar para os planetas, então, a outra ali já não quer o chá. É só deixar claro que isso está explícito na palavra de Deus. Tem as coisas explícitas. Não está implícito. Então você pode supor muitas coisas. Não, o explícito é que está claro, o implícito é que você está deduzindo. Você está falando implícito. Implícito e tem os que são nada plícitos, né? Implícito que está tem coisa que Deus já falou, explícito que realmente é algo real. Eu tenho fundamento bíblico. Então é só deixar isso claro, porque nós gostamos de ensinar o beabá da palavra de Deus, realmente preceito sobre preceito, linha sobre linha, e dentro desse ensinamento que nós fazemos, nós amamos isso, é o melhor que tem. Tem pensamentos, tem coisas que o Espírito Santo pode mover nossos corações a falar e tudo, mas nós precisamos deixar claro que está implícito.
Tem aquilo que é absolutamente explícito, Isto, é sem ser verificado. Você lê assim, a obra consumada. tem outras que são implícitas, pelo jeito que o versículo fala, te dá a entender que é. E tem o que é nada explícito mesmo, a gente fica viajando mesmo. Eu queria só fazer um acréscimo aqui, hein, Elaine? Da sua dúvida do que o pastor falou, do que ele falou, mas ele levantou um negócio muito importante aqui. Mas você observou que no grego é isso, isso e isso? Você prestou atenção no que ele estava tentando falar e você tentou falar também? A questão da tradução, a questão da tradução bíblica. Muitas vezes não é claro, traz mas não dúvida. tem o texto, independente da tradução, não tem o texto. Não, Foi isso sim, que nós chegamos o problema sabe, que é que a tradução nossa, ela não é boa. É uma das melhores, cara. João Ferreira de Almeida é uma das melhores que existe. É uma das melhores. A King James é a Não, melhor. aqui, ó, Carlos. João Ferreira de Almeida é uma das melhores. João Ferreira de Almeida é uma das melhores traduções. Não, mas o que ele falou aqui. O que ele falou aqui da questão da tradução é importante. Porque às vezes você vai numa linha de pensamento e ele está numa linha de pensamento certa, mas aí você decai na dúvida ali, continua a mesma coisa e ele já está lá na frente por causa da tradução. Mas tem coisas. Não, mas esse assunto não tem questão de tradução. Não tem. A questão que eu levantei, cara. Pelo que ele está falando não aqui. tem Augusto, o que eu tô querendo dizer é o seguinte. É porque senão se eu falar Carlos, ele vai perguntar, Augusto é meu? Então já fala Augusto. Então, não, Carlos, sabe por quê? de casamento, Não, é porque o que eu voltei com ele é a questão que ele falou que vai voltar antes. Esse não tem texto, ele só está deduzindo também. Então, você vai voltar antes não precisa. A gente continua isso no nosso web. Porque pode. Aí ela traz o pecador. Me deram 5 minutos aqui. Opa, peraí. Então tem algo que não fecha. Se a natureza do pecado vai continuar eternamente, se precisa a vida inteira eu tomar estou levantando veneno. só a questão da tradução, pra gente se cuidar, pra prestar atenção. Eu não estou querendo provar nada assim como ele. Não, mas isso aqui mas não assim, mas eu sei, o que eu quero falar é o seguinte, a gente se ater ali ao versículo e tentar ver o que o hebraico ou o grego está tentando falar para você. Pois é. Porque aí você fica naquela de achologia e você força uma coisa. Não, mas esse é um pensamento que é um pensamento, quando é um pensamento da pessoa, é achologia. Não é isso que falaram? É isso que está expondo. E sobre a tradução, a hermenêutica bíblica, a nossa Bíblia, João Ferreira, é uma das melhores, cara. Uma das melhores. Então, me deram 5 minutos ali, eu quero fechar aqui a questão do. Não, mas isso pode. Eu gostei, cara. Eu gosto de aula assim. Porque. Não, é para nós. Porque senão você fica assim, eu já ouvi isso. Não, é mesmo porque a finalidade do estudo é essa, né? Porque a eternidade a gente vai ficar falando mesmo. Eu adoro jogar bomba e sair de pé. E nada vai nos impedir. Eu não gosto de raiva, eu jogo a bomba e anda. Agora vocês cagam. Não, eu jogo outra, eu te devolvo a bomba. E agora? Já que você falou isso, agora me responde o que eu te perguntei também. Pode ser tudo como eu te devolvo a bomba, você deixa de ser bom. Mas não tem uma. Isso é um pensamento que nós achamos assim, mas pode ser que. Tem que ter a noite do Eutico. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Por quê? Tudo o que o homem, aqui é só perdido, né? Pratica é anotado. E isso vai determinar o grau de condenação. É eterno em todos os casos, mas proporcional em cada caso. E é proporcional em intensidade aos pecados cometidos, acumulados e anotados. Que há grau de condenação, nós podemos ver, por exemplo, em Mateus 10, 15. Lembra meia hora atrás, a gente não pode esquecer? Que diz o seguinte: em verdade vos digo que menos rigor haverá para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquela cidade. Ele está falando de Cafarnaum, uma cidade que era lá da terra dele, era como se fosse Januário em relação a uma cidade. E aí vai ter um grau, né? Tá vendo? É isso que é fantástico do ensino, o método de ensino que nós usamos na nossa igreja. É isso aí, Carlos. Você citou o grau de condenação e citou o fundamento. Sim, isso aí tem que ter, ué. Chique demais. Isso aí, tá vendo? E isso penetra em nosso coração. Fala, poxa, realmente. Porque no inferno, para uns,
vai ser mais rigoroso, para outros menos rigoroso, para outros mais rigoroso ainda. Porque Sodoma e Gomorra eram cidades de extrema pecaminosidade. É símbolo de pecaminosidade. É citado em Judas, em Pedro, foi queimada. Abraão intercedeu ainda. Então, se achar 10 lá, eu pouco a cidade, achou um. Mesmo assim era o parente dele. Né? A gente conhece a história de Sodoma e Gomorra. E apesar do alto grau de pecaminosidade de Sodoma e Gomorra, ainda assim, o rigor que haverá sobre isso é Cristo falando para os moradores de Cafarnaum. O grau de rigor que vai haver no inferno para os moradores de Sodoma e Gomorra vai ser menor do que o grau de rigor que vai haver com os moradores de Cafarnaum. Por quê? O problema de Cafarnaum não era sexual, imoral, imoralidade, bebedeira, etc., que era o caso de Sodoma e Gomorra, que é passível de condenação. Mas era algo pior, que era o pecado de incredulidade, de rebelião contra a revelação de Deus. Porque Jesus Cristo entrou lá, tentou fazer milagre, falou, não vem que você vai fazer milagre aqui não, que você é charlatão, endemoniado, e nós não queremos você, que não sai daqui. Esse foi o caso. Jesus foi impedido de atuar em Cafarnaum devido ao grau de incredulidade deles. Eles não acreditavam em nada, nem vendo. Levantou o defunto, curou o cego, tem truque nesse negócio aí, filho de Deus é que você não é. Eles não acreditavam. Os seus santos acreditam vendo, eles nem vendo acreditavam. Né? Os seus santos acreditam vendo. Nem vendo eles acreditavam. Daí Jesus falou, vocês são difíceis, hein, filho? Nem operando milagre vocês acreditam em mim, então tchau pra vocês. Sodoma e Gomorra vai te julgar. No dia da condenação, ué. No 11:20 diz o seguinte: passou Jesus a increpar. Deve ser um verbo forte, né? Eu nem sei o que é increpar, tem que olhar no... Qual foi que você está falando? Mateus 11:20. Tem que olhar no dicionário esse verbo aí, increpar. Deve ser uma coisa mais forte. As cidades nas quais ele operara numerosos milagres, pelo fato de não terem arrependido. Ai de ti, tudo que eu estava explicando, colocando no coloquial aqui, né? Ai de ti, Corazim. Ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom se tivessem operado os milagres que em vós se fizeram, há muito que elas se teriam arrependido com pano de saco e cinza. E contudo vos digo, no dia do juízo, esse dia que nós estamos estudando aqui, haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outras. Tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até o céu? Descerás até o inferno, porque se em Sodoma se tivessem operado os milagres que em ti se fizeram, teria ela permanecido até o dia de hoje. Digo-vos, porém, que menos rigor haverá no dia do juízo para com a terra de Sodoma do que para contigo. Aí é aquela coisa fantástica também, agora é outra bomba, né? Outra bomba, que é aquela questão da predestinação. Se ele resolvesse realmente salvar Sodoma e Gomorra, bastava ele ter feito os milagres que ele fez. Aí já vão perguntar, por que mas ele não quis fez? fazer. Ele preferiu deixar isso desse Poxa vida. Se ele tivesse entrado em Tiro e Sidom e feito os milagres que ele fez em Cafarnaum, o pessoal teria convertido, igual o Jonas foi lá e pregou para Nínive e eles se converteram. Mas ele não quis. É o que o Ele é soberano, quem ele vai se quiser. Eu vejo que Carlos Augusto falou Quem não mandou isso. um A Jonas meia lá já em foi, Sodoma? agora esse de Esaú. O gostoso da exegese é isso que ele falou. Se tivesse sido operados os milagres que estão acontecendo aqui lá, eles teriam convertido, e vocês não estão. Aí dá pra perguntar Mas por você quê? pensa, então, Coisa, né? ele não salvou Porque lá, às porque não vezes, quis, às vezes entre aspas. às vezes a gente quer pensar como Deus pensa, eu acho que é meio complicado. Mas a minha cidade, É meio complicado. a minha cidade, Os meus pensamentos são mais altos que os vossos. sim, mas o Espírito Santo ele sonda as profundezas de Deus. Então o que o Espírito Santo me revela nesse momento é o seguinte, que Deus conheceu a responsabilidade de cada um, conheceu o coração de cada um e qual seria a escolha de cada um. E mesmo assim ele foi soberano sobre cada escolha que eles fizeram.
não operar os milagres ali. Deus foi verdadeiro. Claro, isso faz sentido. Não é? Claro. Mas está sempre na condicional da Sem responsabilidade ele violar humana. a situação Mas deles. está sempre na condicional da volição da vontade humana. Do do querer livre-arbítrio, humano, né? Do livre-arbítrio. Olha aqui, ó. João 12. Eu ia abrir até em Lucas, abri em João sem querer. João 12, 47. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, você que está ouvindo, ó, não quiser obedecer, não tem problema. Lá no trono branco é ela que vai te julgar. Passa reto. Se alguém ouvir as minhas... Então tá pro ouvido aí. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo. Porque eu não vim para julgar. Naquele momento não. Lá no futuro sim, o mundo. E sim para salvá-lo. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que tenho proferido. Essa o julgará no último dia. É uma questão de coração. Você recebe ou não recebe. E para fechar, porque eu acho que já está dando uns 4 minutos e meio aí. Lucas 12. Minuto e meio de 10. Não, já tem 4 minutos e meio que a minha esposa plaquinha de 5. Eu tenho mais meio. Lucas 12, 47 e 48. Estou abrindo o João sem querer lá. Aquele servo, porém, que conheceu a vontade de seu Senhor. Lucas 12, 47 e 48. E não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Aquele, porém, que não soube a vontade do seu Senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido, e aquele a quem muito se confia, muito mais se lhe pedirão. Ou seja, é o princípio da proporcionalidade que se aplica aqui nesse caso. Por isso que os livros se abrem, e cada um é julgado segundo as suas obras que estão escritas nesses livros. Por quê? Porque o castigo é eterno em todos os casos, mas proporcional em cada caso. Proporcional em intensidade aos pecados cometidos e acumulados. Vamos orar? Ó,